agora eu quero falar, né, que a nossa entrevistada, né, já se faz presente, um super bom dia. Então, nós vamos bater, né, aqui um papo todo ele especial. Deixa eu ver aqui. A rede feminina, rapaz, deixa eu ver aqui que eu perdi a lauda aqui, deixa eu ver aqui no começo, eu perdi a lauda aqui, então, vamos falar aqui, esse computador travou, vamos falar sobre adoção, né, um trabalho todo ele especial, lá no começo, bota logo lá no começo, então, um trabalho todo ele especial em termos de adoção. Vamos falar de adoção, como é que é feito o processo, um trabalho, um projeto super especial para você que nos acompanha. Então, aqui nos nossos estúdios, nós estamos recebendo a Francimélia Nogueira. Ela é a coordenadora do Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Doação, o CRIA, né, que vem aqui nos apresentar as contribuições, né, para a construção de uma nova cultura aí em termos de doação, como o projeto Família Acolhedora. Vamos saber tudo isso e muito mais com a Francimélia a partir de agora. Francimélia, bom dia, obrigado pela sua presença, por estar aqui com a gente no nosso Comando Geral. Bom dia, Magela, Eliezer, Chico, a gente é que agradece a oportunidade. Então, o CRIA é um grupo de apoio à adoção que já trabalha por essa garantia à vida em família para crianças e adolescentes há 14 anos. Então, trabalhamos em parceria com todas as instituições de acolhimento, executando vários projetos que sensibilizem a sociedade sobre essa realidade das crianças e adolescentes que vivem em instituições de acolhimento privadas, de um direito tão importante para a felicidade de todos, de qualquer pessoa, né, que é o direito à vida em família. Então é um prazer estar aqui com vocês e poder conversar com o público ouvinte de vocês. Qual a realidade hoje das crianças ou adolescentes que estão em casas de acolhimento? São quantos aproximadamente? Como é que vivem essas crianças? Então, essas crianças vivem uma realidade que é muito triste, por melhor que sejam ou que tentem fazer as instituições de acolhimento, porque elas vivem no ambiente coletivo, né? Sem aquele sentimento de pertencimento e sem a individualização dela, individualidade respeitada. Não tem como, numa casa, nós temos abrigos em Teresina atualmente, com mais de 40 crianças. Então, não tem como dar conta de todos os estímulos, de todo o suporte afetivo que essas crianças precisam. Em termos de Piauí, nós temos mais de 200 crianças e adolescentes vivendo em 11 instituições de acolhimento, a maioria delas em Teresina, né? Fora de Teresina, nós temos apenas uma em Parnaíba e uma em Piripiri, e agora está sendo montada uma outra em Campo Maior. Então, todas se concentram aqui em Teresina, a maioria, né? E então, também provocando uma outra dificuldade, que é o distanciamento da realidade de origem dessas crianças, das famílias de origem, né? E, portanto, isso faz com que o trabalho de busca pela reintegração familiar seja mais difícil, né? Bom, então são muitas crianças vivendo em abrigos, são grupos de irmãos separados, porque a forma como é planejado o sistema de acolhimento, de proteção, aí ele separa por faixa etária. Então, criança fica em abrigo de criança, adolescente em abrigo de adolescente. Atualmente, em Teresina, nós temos uma realidade de 5 irmãos que estão em 3 abrigos distintos. Porque tem 3 crianças no abrigo de crianças, a mocinha no abrigo de adolescente, do feminino, e o rapazinho no abrigo masculino de adolescentes. Então, assim, uma coisa que o CRIA faz, o CRIA executa muitos projetos. Um deles é uma manhã de lazer mensal, é uma parceria que a gente já tem há 14 anos com a DUFP, onde a gente leva todas as crianças e adolescentes dos abrigos para a DUFP, uma manhã de lazer, de convivência comunitária, e também acaba sendo uma manhã de encontro entre esses irmãos, porque eles já ficam esperando o dia da manhã do CRIA, tia, que dia vai ser a piscina, para encontrar os irmãos. Então, assim, é muito triste, então, você já foi afastado porque estava sendo... eles não estão nos abrigos, gente, por orfandade. Isso. Essa questão é algo em torno de 3% apenas. A minoria são órfãos. Então, quais são os principais fatores ou causas que levam essas crianças a essas casas de acolhimento? Negligência, abandono, abuso sexual, né? Muitas das famílias, cerca de mais de 50%, eu posso afirmar, por uma pesquisa que o CRIA fez, são mães, a maioria pai ignorado, né? É uma realidade. Então, mães usuárias.
que aí acaba deixando o filho sozinho em casa, e aí existe a denúncia, o conselho tutelar vai lá e tira aquela criança e leva para o abrigo. Então, assim, maus tratos, negligência, abandono, essa é a realidade dessas crianças. Então, são crianças que já estavam sofrendo lá no seio da sua família, que deveria garantir essa proteção, vão para o sistema de proteção do Estado, e aí encontra também essa realidade de abrigos superlotados, separação dos grupos de irmãos, o que é muito triste, né? Então, nesse sentido, o CRIA, desde que foi fundado, ele executa o programa de acolhimento familiar provisório. É algo muito importante para a gente divulgar aqui. É diferente da adoção. É um acolhimento familiar provisório para quem não tem interesse em adoção. Existe, inclusive, a garantia tipo no ECA. Um apadrinhamento, né? Acolher temporariamente. O apadrinhamento, ele é só nos finais de semana. Onde a pessoa, ele não vai morar com aquele casal, com aquela pessoa. E já no família acolhedora, não. No acolhimento familiar provisório, que está no ECA, aquela criança vai morar com aquela família até que a situação dela jurídica seja resolvida. Ou de reintegração, ou de abandono, ou de adoção, se não for possível a reintegração familiar. Então, é assim, para quem não tem interesse em adoção, porque no acolhimento familiar provisório, aí ele vai ter, assim, aquele sentimento de pertencimento, ele vai ter a individualidade respeitada, vai ser mais fácil passar para ele os valores, para o equilíbrio emocional dele futuro. Assim, a gente tem uma situação nos abrigos de crianças, no caso, tem muitos bebês também, né? De crianças que já deveriam estar caminhando, elas estão começando a pensar em sentar, que deveria estar engateando, não está ainda deitadinha no berço, porque elas veem aquela vida monótona dentro daquele berço, porque são poucos cuidadores para muitos bebês, então eles não desenvolvem, não são dirigidos a eles os estímulos necessários, né? Para eles. Exatamente. Então tem muitos, inclusive, prejuízos cognitivos, além desses prejuízos físicos. Agora, existem muitos casos em que, digamos, uma família acolhedora, eu, digamos, me candidato a uma família acolher provisoriamente. Então acontece muitos casos em que o acolhedor se apaixona, né, por aquela criança, por aquele bebê, mas como ele ainda está em processo de resolver a situação, aí no caso tem que devolver, então acaba se apegando a essa realidade, né? Inclusive, essa é uma questão assim, que a gente coloca muito. Em todos os lugares existe muito esse receio dos pretendentes à família acolhedora, né, aqueles que se candidatam, do sofrimento com o apego. Eu vou sofrer, a criança vai sofrer. A gente sempre coloca o seguinte: a criança sofre muito mais no abrigo. Vai sofrer, porque toda despedida ela causa um sofrimento. Você tem um ente seu que parte, vai morar fora, ou que casa, um filho seu que casa, ou que passa num concurso, vai morar em outro lugar, ou até a morte de alguém, enfim. Separação causa sofrimento. Mas sofre muito mais essa criança lá dentro da instituição, com tudo que representa a instituição. Então lá esse tempo que a criança passa com a família acolhedora, ele contribui muito fortemente e favoravelmente para o equilíbrio emocional dessa criança, e ela vai sendo também preparada nesse processo para saber que vai haver a despedida, porque ou ele voltará para a família de origem, ou vai ser adotado por uma família que vai definitivamente para alguém pela adoção. E esse, assim, algo que a gente tem visto na nossa realidade de executar esse programa há 14 anos, é que essa família acolhedora, ela se torna um padrinho. Então, passa a visitar... A referência continua sendo uma referência de afeto. E afeto nunca faz mal, né? Então, tem sofrimento? Tem na hora da despedida. Mas tem afeto que não precisa ser rompido. Agora, vamos aqui ao telefone, tem gente com a gente. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia, meu querido. A minha pauta seria outra, mas eu vou entrar nesse assunto aí. Porque eu vejo que as instituições, ou as organizações que são criadas para proteger pessoas vulneráveis, como as crianças, idosos, né? Me parece que não estão assim cumprindo os seus objetivos. Por exemplo, essa mesmo das crianças e adolescentes. Marcelo, é triste você saber disso, mas é uma realidade, porque eu convivo aqui na periferia e eu sou uma pessoa muito curiosa e pesquiso bastante. E o que eu vejo é que muitas mães solteiras, por exemplo, recebem esses benefícios do governo federal
E em vez de investir na educação da criança, ou na própria alimentação, ou nas suas necessidades básicas, elas estão na farra por aí, afora. E você sabe que nesse período da pandemia, quem segurou as famílias foram os aposentados, foram os verdadeiros arrimos das famílias que sustentaram. Então, esses benefícios deveriam ser direcionados aos avós, às pessoas que tivessem responsabilidade, porque infelizmente a nossa juventude está um pouco perdida, viu? E em outra oportunidade eu posso falar para você sobre essa questão do idoso também, que eu percebo muito isso no nosso meio aqui. Bom dia, muito obrigado, até a próxima. Valeu, meu querido, bom dia, obrigado pela participação, mas é exatamente isso que nós estamos discutindo aqui, se em casos como esse, né, que são os casos de abandono, né, de que as crianças são deixadas, os pais saem, deixam as crianças só em casa, e quando existe uma denúncia, né, é onde o Conselho Tutelar entra em ação e os casos, né, já aí que acaba acontecendo o que nós estamos discutindo, ou seja, as famílias acolhedoras, os padrinhos, enfim. As instituições para abrigar essas crianças, né? É. Agora, eu pergunto a você o seguinte, no caso que você já colocou no começo, só retornar aqui, tem 2, 3 crianças que são irmãs, por exemplo, irmãos. E aí, a dificuldade maior para a adoção, por conta que quem quer adotar, às vezes não quer adotar uma criança. E aí, acaba não tendo a adaptação e essa criança retorna para o abrigo, a família acaba não se adaptando e devolve. Tem esses casos? Então veja, a gente tem, é importante falar dos números, então se nós temos centenas de crianças nos abrigos, nós temos também centenas de pretendentes habilitados, já esperando, né, para adoção. Tem 2 situações aí. Primeiro que a maioria dessas crianças que hoje ainda estão nos abrigos, nas instituições de acolhimento, que a gente chama popularmente de abrigo, elas não estão ainda disponíveis. Então o primeiro problema para a vida delas é o processo que demora além do razoável, ou pelo menos além do que preconiza o ECA. Né? Então, assim, essa demora no processo para concluir, é possível a reintegração? Reintegra. Não é possível, destitui, vai para o Sistema Nacional de Adoção para se tornar visível para os pretendentes à adoção. Essa aí já é uma realidade preocupante. E por que essa realidade, por que isso existe? Porque as varas da infância, elas não são priorizadas pelo Tribunal de Justiça. As crianças estão quietinhas lá no abrigo e pronto, não são priorizadas. Porque se elas realmente fossem priorizadas, nós teríamos que ter mais varas da infância, teríamos que ter varas da infância também em algumas cidades maiores, para que houvesse maior celeridade nos processos. Isso aí é uma situação. A segunda situação remete à sua questão, que é a preferência dos pretendentes à adoção. Que realmente muito poucos aceitam ou desejam adotar grupos de irmãos, assim como muito poucos aceitam ou desejam adotar crianças maiores ou crianças com deficiência ou adolescentes. Então, esse público, esse perfil, essas crianças, elas ficam crescendo nas instituições porque não estão dentro da faixa preferencial dos habilitados para adoção. Então, porque a maioria... Os habilitados têm a opção de escolher o perfil de criança que eles querem? Sim. Então, assim, quando você se cadastra, se habilita para adoção, tem um momento de você definir o perfil, onde vai estabelecer o sexo, ou se deixa sexo indiferente, a cor, ou se deixa cor indiferente, e a idade, onde ela vai poder dizer, não, eu só quero até 3 anos de idade, não, eu aceito até 7. Então, assim, hoje, nós temos mais de 200 grupos de apoio à adoção no país, é exemplo do CRIA, aqui no Piauí, e esses grupos estão muito próximos dos pretendentes. A gente tem contribuído muito para essa ampliação do perfil. Tem prioridade, mas ainda a maioria ainda prefere crianças até 5, 6 anos de idade. E mais ainda até 3. A família acolhedora teria alguma prioridade no processo de adoção? Não. Mesmo com um vínculo anterior, isso não é considerado? Isso é... O que é que diz a legislação do acolhimento familiar? Na hora que o acolhedor, né, provisório, passa a ter interesse em adoção ou se habilita para adoção, ele sai do cadastro do acolhimento familiar. Agora, imaginemos uma situação aqui hipotética de que aquela criança ficou muito tempo com essa família, aí ela se habilita para adoção.
ela vai sair do Cadastro Nacional da fila De acolhimento. do cadastro de acolhimento. Mas ela poderá pleitear e, claro, vai favorecer a ela o fato do vínculo estabelecido, por conta do melhor interesse da criança, que tem que sempre que ser observado. Mas não é a intenção do acolhimento familiar que o acolhedor queira adotar. Tem essa questão que Mas isso é um problema para a gente, sim. A pessoa que vai adotar, ela tem a opção, ela tem a prioridade, a escolha. Sim, Aí eu sim. pergunto, nos casos de uma criança que está lá, que já tem seus 10, 12, 13, 15 anos, por Sim. exemplo, a criança pode rejeitar, pode se negar a ser adotada por uma determinada família. Eu chego, Eliés, não, eu não simpatizei com a cara do seu Eliés, eu não quero ser adotado por ele. A pessoa que está lá, a criança tem essa opção? A partir dos 12 anos, pela lei, obrigatoriamente o adolescente tem que ser ouvido em juízo. E aí ele pode manifestar que não. Porque, inclusive, nesse período de aproximação entre o adotante e o pretenso adotado, existe acompanhamento da equipe técnica da vara da infância para exatamente ver se houve a empatia necessária, como é que está o entrosamento, porque aí qualquer uma das partes pode desistir nesse período que a gente chama de aproximação. Tanto o pretendente como a criança ou o adolescente. Tanto o adotante como o adotado. Eles podem sim desistir. E aí assim, tem essa questão de que o adolescente obrigatoriamente tem que ser ouvido. E é isso. Agora, outra situação que eu quero citar para você. Nós temos exemplos de famílias acolhedoras que já acolheram vários grupos, né, inclusive grupos de irmãos, e ela hoje continua sendo referência, ela acolhe aquele grupo, já teve situação de que foi adotado, já teve situação que foi reintegrado, e essa família continua sendo referência de ir para o aniversário, as crianças irem no final de semana na casa dela. Isso lembra aquela questão do afeto que a gente falou aqui, que não precisa ser rompido, né? Mas continua a convivência, né? E hoje como está a procura, né? A procura para ser uma família acolhedora, para ser, digamos aí, os padrinhos para o fim de semana, ou para adoção. Como é que está essa procura hoje? Tem muita procura, tanto para o apadrinhamento, para o acolhimento familiar, mais para o apadrinhamento, que é no final de semana, do que para o acolhimento familiar. Eu quero até aproveitar aqui para dizer para os ouvintes que o CRIA faz de forma constante, permanente, a seleção para pessoas que queiram acolher provisoriamente uma criança ou um adolescente. E também a gente disponibiliza uma bolsa, porque eu sempre repito que criança, além de trabalho, dá despesa, né? Então, existe uma bolsa também atualmente de R$500, que no próximo ano vai passar para R$1.000 essa bolsa, se houver realmente a confirmação de uma parceria que está sendo pretendida, né, que está sendo cogitada, para bancar despesas. Às vezes as pessoas se preocupam com a questão da bolsa, mas é lícito, é justo que exista a bolsa para bancar despesas. E a garantia de que a pessoa não estará no programa apenas com interesse financeiro, isso quem vai dar essa segurança é a equipe técnica, com acompanhamento permanente. Então, existe a capacitação constante para o acolhimento familiar. Nesse sentido, as pessoas podem procurar o CRIA, que fica na Rua São Pedro, 1841, Centro-Sul. Pode também buscar nossas redes sociais e ver o nosso trabalho, conhecer, porque também a gente sempre, como ONG, que a gente né, Organização da Sociedade Civil, a gente precisa também de apoio da sociedade. Nós temos também um bazar permanente, onde as pessoas podem fazer doação, também um local onde a sociedade pode comprar coisas interessantes a preços de bazar. É uma estratégia também que a gente utiliza para angariar fundos, para cobrir nossas despesas. Agora, uma pergunta aqui, Magela, assim... tem uma instituição em Teresina que acolhe essa criança, e aí tem alguém lá do extremo sul do estado que se interessa, ou de um outro estado, ou até de um outro país. E aí, como é que fica esse acompanhamento? Foi feito o procedimento, foi feita a adoção, e aí, para acompanhar, mediante a distância, seja da capital para o interior do estado, ou para um outro estado, ou para um outro país, como é que fica esse acompanhamento? Eu acho que isso é mais na adoção. No caso da adoção. No caso da adoção, porque quando o pretendente se habilita, na hora ele diz se quer concorrer a crianças de outros estados. Aí o período de aproximação, esse pretendente vai lá para a comarca de origem daquela criança, onde aquela criança, se o caso, nós já tivemos aqui caso em Teresina, que o casal era de São Paulo e veio para o período de aproximação aqui em Teresina. Aí ele passa para de aproximação, ou porque tem um parente aqui, ou porque tem condição financeira para ficar num hotel ou numa pousada,
e a equipe técnica fica fazendo acompanhamento nesse período de aproximação, até que o juiz diz, tudo bem, já pode comprar as passagens, já pode levar a criança. Ou então vem para um período de aproximação, volta para casa, aí fica depois por televídeo, né? Chamada de vídeo, até que a juíza decida que aquela criança, então, que ela já pode ser entregue. Então, existe essa possibilidade, sim. Quem quiser conhecer mais sobre o trabalho do CRIA, como fazer? Existe algum tipo de reunião, de encontro que vocês fazem aberto à comunidade? Sim, nós temos as reuniões mensais e temos também um grupo de WhatsApp onde reúne pretendentes e adotantes para uma troca de experiência, que é um grupo aberto, onde mensalmente a gente faz reunião com esses pretendentes e esses adotantes para essa troca de experiência, sempre discutindo alguma temática. A nossa última reunião foi, inclusive, teve a participação da doutora Maria Luísa, que é a nossa juíza da infância aqui de Teresina. Então, a gente tem também as reuniões presenciais no CRIA, já essas são com as famílias de origem que a gente acompanha e com as famílias acolhedoras. Só uma pergunta para finalizar, que me veio aqui à mente, um exemplo. Digamos, eu, Chico ou Eliezer, queremos, então, portanto, ser uma família acolhedora, digamos aí, pelo fim de semana. Ou seja, aí nós gostamos, eu peguei um pequenino, levei ele para passear e tal. Quando eu quiser novamente, eu posso, digamos, a frequência com a mesma criança, já que nós já criamos uns laços de afeto, ou tem que ser outra criança? Como é que funciona? Esse é o projeto de apadrinhamento afetivo, né? É sempre com a mesma criança. Sempre com a mesma. O objetivo do projeto do apadrinhamento afetivo é que aquele padrinho se torne uma referência de afeto realmente para aquela criança. Se preocupa com a situação de saúde dela, a situação escolar. O padrinho, inclusive, pode significar grande relevância de, às vezes, levar algumas informações para a equipe técnica, porque o padrinho passou um final de semana inteiro, ou passou as férias, ou um feriado prolongado. Ele vai poder, às vezes, captar alguma informação que a equipe vai ter mais dificuldade, porque está lá só 6, 4 horas por dia, a equipe técnica, no caso. Então, é sempre a mesma criança. Agora, o padrinho, ele passa pela fase de capacitação também, de habilitação, visita domiciliar, para saber se aquele padrinho representa uma segurança para aquela criança, que já foi parar naquela instituição por uma negligência qualquer, né? Por maus tratos, etc. Então, o padrinho também passa por esse crivo de ter que ser habilitado para tal. Perfeito. Bom, nós conversamos aqui com a Francimélia, ela que é aí a presidente do CRIA, que faz esse trabalho belíssimo. Então, queremos agradecer a você pela presença, por estar com a gente hoje aqui no nosso Comando Geral. A gente é que agradece e o CRIA está à disposição. Muito obrigada.